Olá, galerinha! Hoje eu vou estar falando sobre Apologia de Sócrates, por Platão. Esse livrinho aqui. Bom, esta é uma obra que está sendo cobrada pelo PAS na primeira etapa, para o primeiro ano. Então, vamos lá. E o que seria isso, Apologia de Sócrates? A Apologia de Sócrates é uma obra literária que foi escrita por Platão. Ele reproduz o discurso de Sócrates. E essa obra, ela faz parte de uma tetralogia socrática, ou seja, 4 pessoas escreveram sobre Sócrates, que foram Eutífron, Platão, Críton e Fédon. Então, vamos começar perguntando, quem é Platão? Quem foi Platão? Platão foi um filósofo e matemático, e ele nasceu no período clássico, na Grécia Antiga. Ele nasceu em 427 a.C. e faleceu em 347 a.C. E ele foi um dos maiores discípulos e mais dedicados discípulos de Sócrates. Isso mesmo, ele foi aluno de Sócrates, aprendeu muito filosofia com Sócrates. E quem foi esse Sócrates? Sócrates foi um filósofo que nasceu em Atenas, assim como Platão também nasceu em Atenas, e Sócrates nasceu em 470 a.C. e faleceu em 399 a.C. E Sócrates, ele foi aquela pessoa simples, humilde, que foi considerado, né? Ele foi considerado o filósofo, um dos fundadores da filosofia ocidental. E como eu disse, ele veio de família simples, humilde mesmo, gostava de passear pelas ruas descalço, bem largadão, e ele gostava de ficar ensinando filosofia. Ele passava o tempo todo perambulando nas ruas, ensinando filosofia, questionando, e principalmente com a temática de buscar a verdade. Ele gostava muito de falar sobre a verdade. E com quem ele mais conversava era com os jovens. O tempo todo estava ali ensinando os jovens, conversando, fazendo-os pensar, refletir. Mas vamos ao texto de Platão. Que discurso é esse de Sócrates? É a sua defesa num tribunal. Tribunal? Então, se ele está no tribunal, está sendo acusado de alguma coisa. Então, quais são as acusações que recaem sobre o nosso Sócrates? As acusações foram de que ele estava corrompendo os jovens com suas ideias, com os seus ensinamentos, e também de que ele não acreditava nos deuses da cidade. E pior, além de não acreditar nos deuses da cidade, ele também estava sendo acusado de introduzir novos deuses. Então, por isso, ele foi acusado por Meleto. Meleto o acusou e abriu um processo contra ele. Por isso, ele foi parar no tribunal. E esse julgamento de Sócrates, ele foi um acontecimento tão marcante que isso foi um dos fatos históricos, como se diz, mais importantes da Grécia Antiga. E todo esse acontecimento, isso foi após aquela guerra do Peloponeso. Então, foi um período conturbado. Atenas, ela acabou sendo derrotada pelos Espartas. Então, com isso, ficou complicado, porque depois disso aconteceu todo esse julgamento com Sócrates, e foi num período em que Atenas ainda estava se consolidando, tentando se firmar com o regime democrático. A verdade é que Sócrates gostava muito de sair nas ruas, ensinando, conversando, falando sobre a verdade. Ele ia de forma incansável atrás da verdade. Então ele acabou sendo mal interpretado. Vocês já repararam que muitas vezes quando a pessoa questiona demais, estuda muito e gosta de perguntar demais, de falar demais e opinar e tudo, ela é vista como chata e muitas vezes é realmente mal interpretada, mesmo que seja
a intenção seja boa. Então, isso aconteceu com Sócrates. E ele deve ter sofrido muito com todas essas acusações. A apologia de Sócrates, então, é isso. É a defesa dele diante de um tribunal. E esse tribunal não é como os tribunais de hoje, que é um lugar arrumadinho, com um número restrito de pessoas para entrar, assistir, entre quatro paredes, tudo arrumadinho, não. Aquele tribunal daquela época era na rua, com todo mundo assistindo. Então, Sócrates estava ali, diante dos seus acusadores, diante das pessoas que estavam assistindo mesmo, diante do juiz, dos jurados, enfim, era na rua, na frente de todo mundo. Então, ele chegou fazendo a sua defesa e todos estavam ali assistindo, totalmente diferente de hoje. E há muita coisa linda e boa, e há muita preciosidade no discurso de Sócrates. Aos poucos a gente vai lendo, vai comentando, vocês vão perceber que há muita coisa, há profundidade nas palavras de Sócrates. Então, já no início do discurso, Sócrates chega e fala: varões atenienses. Aí ele começa a falar sobre os seus acusadores. Ele fala que os seus acusadores eram tão convincentes, que até ele mesmo, Sócrates, acabou por algum momento se esquecendo dele e quase acreditava. Mais ou menos isso. Eu vou ler aqui para vocês essa parte. O que vocês, varões atenienses, sentiram com os meus acusadores, não sei. Mas até eu mesmo, com eles, por pouco não me esqueci de mim. Tão convincentemente falavam, porém, de verdadeiro, a bem dizer, nada disseram. E das muitas mentiras que disseram, fiquei mais espantado com uma. Vamos ver qual foi. Fiquei mais espantado com uma, esta. Quando falaram que vocês deviam tomar cuidado para não serem enganados por mim, porque eu seria hábil em falar. Não terem vergonha de imediatamente serem refutados por mim com fatos, quando não me mostrar nem de uma maneira nem de outra hábil em falar. Isso me pareceu a coisa mais desavergonhada da parte deles. Viu aí? Eles dizendo para as pessoas tomarem cuidado com Sócrates, porque Sócrates os enganavam com facilidade porque ele tinha habilidade em falar. Então, Sócrates considerou isso uma vergonha grandiosa. A não ser que chamem de hábil em falar aquele que fala a verdade, pois se é disso que estão falando, então eu reconheceria ser, não à maneira deles, um orador. Então, é isso aí. O Sócrates, ele falou isso já no seu discurso ali bem no início, que os hipócritas dos seus acusadores diziam que ele tinha falava de forma linda e bela para persuadir e enganar as pessoas, como na verdade era o contrário, né? Eram os acusadores de Sócrates que tinham a lábia e falavam aquele discurso enfeitado e muito bem falado, para persuadir e para mentir e difamar Sócrates. Pois Sócrates logo avisou que o discurso dele seria diferente. Ele já chega assim e fala: vocês vão ouvir palavras ditas de improviso, porque ele acreditava, ele falou assim: eu acredito que minhas palavras são justas e que está certo o que eu digo. Então eu vou ler esse trechinho para vocês. Aqui ele fala: vocês vão ouvir, sim, coisas ditas de improviso, com as palavras que me ocorrerem, pois acredito que são justas as coisas que digo, e que nenhum de vocês espere algo diferente. Certamente nem ficaria bem, varões, nesta minha idade, me dirigir a vocês fabricando discursos como um adolescente. Ele falou que da idade porque, na verdade, Sócrates já estava na casa dos 70, já estava com 70 anos, mais de 70 por aí. Então, ele deixou bem claro
que não adianta esperar dele outra coisa. Ele vai falar de forma simples e vai falar a verdade. Bom, eu vou falar agora sobre essa verdade que Sócrates tanto defende. Ele sempre falava da verdade, que há uma verdade absoluta. Ou seja, ele falava que acima dessa verdade terrena, tal, há uma verdade absoluta no campo das ideias. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, que há um mundo superior, perfeito, maravilhoso, e que lá há uma verdade absoluta, que é diferente dessa verdade terrena, essa verdade que muda, toda hora muda, que não é verdadeiramente, que não é realmente uma verdade, porque as coisas no mundo mudam, então o mundo vai mudando, então essa verdade que há aqui não é uma verdade absoluta. Então, ele comenta que essa verdade que é absoluta, você vai percebendo que ela é diferente da verdade que os sofistas pregavam. Ou seja, os sofistas eram aqueles que acusavam, que brigavam mais Sócrates, eles acusavam Sócrates, eram os acusadores de Sócrates. Então, os sofistas vão dizer que não existe essa verdade absoluta, que não existe Deus, e que eles acreditam numa verdade que cada um tem, que é sua opinião, no campo da discussão, que cada um tem sua opinião, então que essa verdade é relativa, e que é relativa. Se eu tenho uma opinião, você tem a sua, então cada um tem que respeitar a opinião do outro. É daí que surge a teoria do relativismo. E eu vou até comentar aqui e colocar as palavras de um professor da universidade, se não me engano, do Rio de Janeiro. Ele postou uma vez no YouTube um vídeo que ele falava sobre essa teoria do relativismo. Faz tanto tempo que eu acho que nem está mais no ar. Devem ter tirado. Então, esse professor Leonardo, ele fala da teoria do relativismo. Eu gostei tanto da forma como ele colocou que eu vou reproduzir as suas palavras. Ele fala que a teoria do relativismo é muito perigosa. Por quê? Porque, tipo assim, eu tenho uma opinião, você tem outra, então cada um tem que respeitar a opinião do outro e pronto. Mas ele fala que aí é que está o perigo. Porque vamos supor que a minha opinião seja: eu gosto de matar as pessoas, vou pegar e vou sair matando todo mundo na rua, e as pessoas têm que respeitar isso, porque é minha opinião. A minha opinião é gostar de sair matando as pessoas. Tá certo isso? Não. Então, é nesse ponto que ele diz que é perigoso, essa teoria do relativismo. É daí, então, qual é a verdade, então, que diz que isso é errado? Então, você pode observar que tem a verdade absoluta e que tem a verdade relativa. Quando perceberam que nem poderiam ficar a favor 100% da verdade absoluta e nem 100% a favor da verdade relativa, foi-se necessário criar, através de uma convenção social, uma verdade humana, uma verdade que é criada por convenção social. E que verdade seria essa? Aqui no nosso caso, é a Constituição, é a lei. Porque se a pessoa tem a opinião de querer matar, tem que ter alguma coisa para dizer, tem que ter alguma verdade para dizer para ela. É proibido matar. Então, daí veio a lei. É proibido matar, roubar. Então, por mais que sua opinião seja: eu gosto de fazer isso e quero fazer isso, minha opinião é que eu gosto de matar as pessoas, mas você não pode fazer, porque há uma verdade que de comum acordo foi feita numa convenção social. Então, há essa verdade. Aí talvez você esteja perguntando aí do outro lado: mas que negócio é esse de verdade absoluta que eu não estou entendendo nada? Eu vou tentar explicar de uma forma assim. Por exemplo, essa verdade absoluta que Sócrates tanto prega, que está no campo das ideias, que é uma verdade que é o sustentáculo do que ele acredita, que é a coluna do que ele acredita,
essa verdade absoluta, ela sempre existe. Só que existem vários exemplos de verdade absoluta. Mas eu vou explicar uma, que é a minha verdade absoluta. Por exemplo, um grande exemplo e fácil de explicar é o cristianismo. Por exemplo, eu sou cristã, então para mim no cristianismo tem uma verdade, e só uma, que é absoluta, que para mim é a única, é Deus. Então, para mim que sou cristã, a minha verdade absoluta é Deus, que para mim ele é a coluna, ele é a verdade, ele é a coluna de tudo aquilo que eu acredito. E que muitas vezes, por exemplo, uma verdade que está ali na lei, que foi uma convenção social que criou, então aquela verdade que está na lei, pode ter algumas dessas verdades que não coadunam com a minha verdade absoluta. Tem umas que combinam, que coadunam, mas outras não. Então, para mim, o que deve prevalecer é a minha verdade absoluta. É mais ou menos nesse sentido. Então, se existe alguém que é ateu, que não acredita em Deus, de alguma forma ele deve ter alguma verdade absoluta, nem que seja a dele mesmo, nem que seja aquela verdade absoluta que ele mesmo acredita, que está no campo das ideias e que nunca muda. Então, eu falei isso só para ficar mais claro, para poder explicar essa questão. Então, diante disso surgiu outra discussão. Diante disso surgiu outra coisa, outra problemática, que ficou agora a discussão entre a verdade absoluta e a verdade construída por uma convenção social. Então, essa verdade criada por convenção social, ela foi criada para que houvesse assim uma paz, uma harmonia entre os seres humanos, para que ninguém saia fazendo o que não pode, para que haja aquele acordo. Pena que na prática, né, isso não acontece realmente na prática, né? Pena que muitos distorcem e, desobedecem essa lei, essa convenção. Que a obra gira em torno disso, dessa discussão, que se a verdade é absoluta ou se a verdade é uma construção social, uma construção humana. E voltando aqui à obra mesmo do discurso de Sócrates, eu quero perguntar uma coisa. Da onde surgiu essa ideia, essa afirmação de que Sócrates era sábio? É até engraçado, porque ele tinha um amigo chamado Querofonte. Querofonte, certo dia, chegou no oráculo de Delfos. Delfos é o lugar, oráculos é uma divindade, assim como essas divindades que tem por aí hoje, né, conhecido, que você chega lá e ele fala do futuro, como é que vai ser o futuro, essas divindades que tem. Então, o oráculo de Delfos era uma grande divindade que muitas pessoas iam até ele para consultar, fazer uma consulta. Então, esse Querofonte, amigo de Sócrates, chegou lá no oráculo e falou: quero saber quem é o mais sábio de todos. Então, o oráculo disse: o mais sábio é Sócrates e também Atenas. Aí o Querofonte ficou assim: Sócrates, meu amigo Sócrates, é sábio, é um dos mais sábios. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, ele chegou, contou para Sócrates. Sócrates ficou mais surpreso ainda. Eu? Não, ele deve estar enganado, deve estar me confundindo com outro Sócrates. Mas depois disso, o que aconteceu? Sócrates ele ficou com isso na cabeça, né, de que era sábio. Então ele foi atrás de grandes filósofos e começou a questionar vários filósofos e começou a conversar com esses filósofos para entender essa questão essa sabedoria, né, que o oráculo disse que ele tinha e ele não acreditava muito. Então, conversando com os filósofos, ele percebeu vários filósofos, um deles era Hípias. Então, ele percebeu que
esses filósofos se contradiziam, eles entravam em contradição o tempo todo, porque Sócrates os colocava em contradição. Que eles tinham toda aquela oratória, aquela beleza para falar, falavam bonito, tinha doce nas palavras, falava com palavras difíceis, aquela oratória toda, enfeitadas, as palavras enfeitadas, mas que na verdade eles não sabiam muita coisa e que eles não tinham muita coisa para passar. Daí é que eles se revoltaram e começaram a perseguir Sócrates, né? Então você imagina, ele estava o tempo todo ali querendo saber. Então daí é que veio essa sabedoria. Então Sócrates, depois disso, Sócrates compreendeu o que o oráculo de Delfos quis dizer. Ele compreendeu que essa sabedoria que o oráculo disse que ele tinha, era uma sabedoria porque ele tinha consciência de que não sabia de tudo. Ele tinha consciência da sua ignorância. Então Sócrates entendeu que, de acordo com o que o oráculo falou, o oráculo quis dizer o quê? Que a sabedoria humana ela é limitada e que o maior filósofo é aquele que tem consciência da sua ignorância, tem consciência de que não é realmente um sábio. Então, como Sócrates tinha essa consciência, ele era um sábio. Então, daí é que sai aquela famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. Grande frase. Então, a apologia de Sócrates é isso, é a sua defesa no tribunal e que vai levá-lo realmente a ser condenado. Por quê? Ele teve chances de ser absolvido. Sim, ele teve chances de ser absolvido desde que ele afirmasse de que não iria mais abrir a boca, não falasse mais sobre filosofia, não saísse pregando. Ou seja, os seus acusadores, né, o juiz lá do tribunal falou que para ele ser absolvido, ele teria que calar a boca, ficar caladinho, ficar quietinho. E ele concordou com isso? Não, ele não concordou. Totalmente pelo contrário. Ele disse assim: se é para trocar uma sobrevivência sem a filosofia, sem a busca pela verdade, pela morte, prefiro morrer. Então, ele preferia a morte a ter que deixar de falar de filosofia. Ele preferia a morte a ter que deixar de buscar a verdade. Ele ainda disse assim: uma vida sem esse exame, que exame? A busca pela verdade. Sócrates acreditava que a pessoa deve estar sempre buscando fazer esse exame, né? Que é buscar a verdade. Então, ele dizia assim: uma vida sem esse exame, que é a busca da verdade, né? Não é digna de ser vivida. Muito lindo, né? Então, diante disso, ele é condenado à morte. E como ele optou, né? Ele preferiu realmente a morte porque ele não queria deixar de buscar a verdade e de ensinar. Eu achei justo que ele escolheu. Então, morreu como uma pessoa que não se corrompeu. E o que a gente vê como surpresa é que Sócrates viu a morte como uma coisa boa. Isso, ele viu a morte como uma coisa boa. Ele disse assim: caramba, se for verdade mesmo que quando a gente morre, a gente vê outras pessoas e conversa com outras pessoas que já morreram antigamente, isso deve ser legal. Ou seja, ele viu que a morte iria dar a ele uma oportunidade dele ver e conversar com muitas pessoas que já se foram há muito tempo. Então, ele pensou assim, que o corpo é só uma matéria e que morreu, acabou. Mas o espírito vai para um outro mundo e que há esse outro mundo, há uma vida eterna. Ele achou lucrativo morrer a ter que ficar vivo, porque ficando vivo, ele ia viver só mais aí uns 10 anos, por exemplo, 8, 10 anos, quem sabe nem tudo isso.
e não ia poder mais falar de filosofia. Agora, morrendo, ele ia ter uma vida eterna, numa outra dimensão, e ia poder falar com, por exemplo, com Homero. Caramba, ele falou, morrer vai ser bom, sim. Então ele vê a morte como uma coisa boa. Fala, vou ver Homero, Orfeu, vou ver pessoas maravilhosas que eu vou poder chegar nelas, conversar, vou poder falar de filosofia, vou descobrir aqueles que já morreram injustamente e outros eu vou poder descobrir se eles realmente têm a sabedoria, se eles têm a mesma visão que eu. Então eu vou até ler para vocês aqui o finalzinho, bem no finalzinho aqui, só um momentinho que achei. Ele vai falar bem assim: se por outro lado a morte é como viajar daqui para outro lugar, e o que se diz por aí é verdade, que lá estão todos os mortos, que bem maior que esse pode haver varões jurados, né? Ele indaga lá os jurados. Aí ele ainda fala, para conviver com Orfeu e Museu, com Hesíodo e Homero, quanto qualquer um de vocês não aceitariam pagar. Eu quero é morrer incontáveis vezes, se isso for verdade. Então, vocês observam como ele viu na morte uma coisa boa. Para finalizar, Sócrates foi condenado à morte. A condenação, ele teria que beber um veneno, a cicuta, e deitar e esperar a morte chegar. E foi isso que aconteceu, né? Ele recebeu lá um copo, uma taça, sei lá, com o veneno, tomou a cicuta, né, o veneno, e teve que caminhar um pouco, deitou e esperou a morte chegar. É o discurso de Sócrates, mas quem escreveu foi Platão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ajudar o pessoal que vai fazer a prova do PAS. E é só isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos.